Arte. O atraso aí. Relaxa. Acho que deu, né? Deixa eu ver como estamos aqui. Só vira um pouquinho mais pra gente, Karina, que a gente fica melhor. Muito obrigada. Isso. Perfeito. Eu conecte aqui na TV, eu não preciso. Acho que não precisa, não. Dá pra gente enxergar bem. dá pra ver. Dá pra ver ali. Pronto, gente. Eu só abaixaria essa coisinha aí, essa... Mas... O quê? Mas também... Abaixar o quê? A câmera? Não, a telinha ali do lado. Esse negócio aqui, deixa eu tirar esse. Isso, obrigada. Podemos começar? Podemos. Bom, pessoal, bom dia. Deixa eu apresentar, pode deixar, Karina, eu vou Vai apresentar. Bom, então, sejam bem-vindas à nossa banca da Karina, análise de degradação do ambiente construído, e a gente vai agradecer a presença da professora Paula e da professora Ana Carolina. Você tem 15 minutos para poder apresentar, quando der 14 minutos eu vou te lembrar, faltando 1 minuto, aí com 1 minuto você pode concluir a sua fala, a sua apresentação, tá? Aí depois, logo após, a gente vai ouvir a banca, cada um tem 15 minutos também. Tá. E depois, se você quiser fazer os seus comentários, você também tem uns 5 minutos para fazer. Perfeito. Tudo bem? Tudo bom, combinado. Então tá, pode começar. Bom dia. Bom Obrigada dia. também pela presença de vocês. E esse é meu trabalho feito junto com o professor João Pantoja sobre a análise da degradação do ambiente construído baseado na intervenção predial via a norma holandesa e a NBR 16747. Só para contextualizar um pouco, eu vou dividir a apresentação em 6 partes, onde é uma introdução, onde eu apresento um pouquinho do porquê o meu anseio de trabalhar com isso, de estudar isso. Falo brevemente sobre a norma holandesa e a NBR, e depois entro no método proposto e na aplicação dele com a conclusão. A introdução. Bom, o que aconteceu, na verdade, que despertou meu desejo para trabalhar, para estudar sobre isso. Na faculdade, eu estava até comentando com a Paula aqui, antes de você chegar, na faculdade, eu estudei sobre eficiência energética, sobre construção, fiz uma iniciação científica sobre certificação sustentável, mais sobre o LEED, o Procel Edifica, e o TCC também foi uma continuação desse estudo. E eu, no começo, eu até comecei pensando em estudar uma certificação sustentável, tipo um AQUA, mas veio até uma provocação do professor Pantoja, de tipo, por que a gente vai estudar uma certificação existente se a gente tem tanto ambiente já construído e a gente precisa olhar eles também para ver um futuro sustentável, um futuro que a gente quer construir, não só o que a gente vai projetar, o que a gente vai pensar. Então, pensando nisso, comecei a pensar um ciclo completo do projeto do que a gente mais, como arquiteto, vê. Então, o terreno, que é onde a gente adquire, né, que é o verbo adquirir, o projeto é onde a gente pensa, a obra, que é onde a gente executa, e o habites, que é quando a gente entrega. Mas essa outra parte, do pós-ocupação, baseado nos estudos e nas bibliografias que eu vim estudando, eu vi que a gente vinha muito como descartar. A gente não pensava esse no pós. A gente via só esse ciclo das 4 primeiras etapas, que até o que eu fui mais ensinada na faculdade a pensar, tá? Mas quando a gente não pensa na pós-ocupação, a gente volta o ciclo do início, porque a gente deteriora e aí até tem uma retrofit ou uma manutenção grande, vão grandes empenhos e esforços e a gente começa o ciclo tudo de novo. Mas o maior problema disso tudo é que nas 4 primeiras etapas é que a gente tem os mais elevados índices de emissão de CO2. Por isso que a proposta do projeto é não pensar na pós-ocupação como o descartar, e sim como preservar, o conservar e o valorizar, a partir do gerenciamento da pós-ocupação e da manutenção. Dada essa problemática aqui, baseado na pós-ocupação, a intenção, o objeto do estudo, né, do artigo, foi uma análise da degradação do ambiente construído por meio da inspeção predial. Visto também nas referências geográficas, vejo que o maior problema, a maior dor de nós, arquitetos e engenheiros, que são quem estão possibilitados de fazer essa inspeção predial, é entender a criticidade de cada degradação e entender e definir as prioridades de cada ponto a ser atingido. Ai, obrigada, eu tenho aqui. Pode ficar, obrigada. Bom, com isso, o estudo foi baseado em 2 normas, né? A norma holandesa 2767
principalmente com o entendimento de Silva e Martinatti, é uma revisão bibliográfica, e na ABNT-NBR 16747 de inspeção predial, para então propor um método de análise onde dê no final um índice de degradação baseado em 4 principais fatores de cada sistema e elemento analisado, são eles a importância, a intensidade, a extensão e a prioridade. Com isso, concluindo aqui a introdução, a norma holandesa, passando rapidamente, é a norma de avaliação da produção do ambiente construído. Ela foi criada em 2002, em 2006 foi a primeira publicação, e em 2009 é a versão da norma que eu me baseei para fazer o artigo. E ela visa principalmente padronizar a avaliação da vistoria, avaliar os defeitos, definir estratégias de manutenção e planejar a viabilidade financeira para a reparação deles. Esses 4 itens baseados em 3 análises principais: a importância, a intensidade e a extensão. A ABNT-NBR 16747 tem como objetivo final um laudo técnico de inspeção predial. A norma, ela diz diretrizes, conceitos, terminologias e procedimentos para essa inspeção, tendo como objeto final o laudo. Ela é uma norma super recente, a primeira consulta nacional dela foi em 2018, a segunda em 2019 e a primeira publicação dela em 2020. E ela tem como objetivo principal avaliar as condições técnicas de uso, operação, manutenção e funcionalidade a partir de 9 etapas, né? É levantar os dados, analisá-los, entrevistar, vistoriar, que é um caráter fundamentalmente sensorial, que a norma deixa isso bem claro, e o professor Pantoja ainda apontou bastante isso, classificar em anomalias ou falhas, indicar para reparar ou adequar, priorizar, avaliar manutenção e uso, e, no final, obter o laudo técnico de inspeção predial. Bom, entrando agora um pouquinho no método proposto e no que como foi feito o artigo, tá? O método proposto é principalmente para avaliar o estado de conservação da edificação por meio da inspeção predial sensorial para obter um índice de degradação final. Isso é feito a partir de 4 etapas. A primeira é coletar. Então, coletar documentos, dados, informações, desenhos e fotos da edificação. O segundo é analisá-los. O terceiro é inspecionar. Então, é a inspeção em loco sensorial, com registros fotográficos e analíticos. Entrevista, que é muito importante fazer isso. A entrevista, principalmente de quem vive ali no dia a dia, até para entender como a prioridade era um dos itens principais que eu entendia como dores ali. A entrevista se faz muito necessária. E parametrizar, a partir dos 4 itens falados: a importância, a intensidade, a extensão, que são os itens da norma holandesa, e a prioridade, que é o item da norma da NBR. Com isso, aqui tem um quadrinho resumo do que seria uma ficha mais ou menos técnica para a gente preencher com o sistema analisado, o elemento dentro de cada sistema analisado pode ser definido pelo professor quantos elementos vão ser analisados. E cada elemento aqui é analisado de acordo com os 4 itens. Dado essas 4 notas, a gente tem o índice de degradação final, que é a soma deles dividido por 4. E, a partir desse índice de degradação, a gente tem uma descrição geral de condição, entre excelente, bom, razoável, ruim, grave e péssimo. Bom, dado o método, vou explicar um pouquinho para vocês a aplicação do método proposto. A aplicação do método proposto foi feita em uma construção em Mogi das Cruzes, que é a minha cidade natal, que é uma cidade a 1 hora mais ou menos de São Paulo, e aqui está uma fachada do edifício. E só para contextualizar vocês um pouquinho do histórico dela, ela foi construída em 82. Ela passou por uma primeira reforma em 86, que foi quando o antigo dono adquiriu um lote ao lado e teve uma ampliação de área. Em 87, essa edificação teve o habite, e em 1990 ela foi vendida com alteração de uso. Então, ela foi do uso residencial para o uso comercial de consultório odontológico. Em 2010, ela passou por uma segunda reforma, com a alteração dos acabamentos internos e o ajuste no programa de necessidades. Com isso, eu fiz uma análise em 6 diferentes sistemas, cada um com 3 elementos analisados dentro de cada um, que foram a pintura, revestimentos, instalações elétricas, instalações hidráulicas, cobertura e estrutura.
Bom, vou mostrar para vocês cada um dos sistemas, cada um dos elementos analisados. A fachada, que são, então, os 4 itens, e cada um deles analisados e atribuído um valor simplesmente pela análise sensorial, né, e inspeção em loco. A fachada que teve a nota 30, 0,30 de pintura. As áreas privativas externas, que ela tem um índice de degradação um pouco maior, e é até o muro de divisa da fachada. A fachada externa, ela tem uma cor mais escura, e a fachada interna ela é branca, com uma textura, e dá para ver que ela é muito mais propícia de acúmulo de sujeira, de mofo, de umidade, ela está muito mais degradada. E as áreas privativas internas, que estão bem conservadas, têm nota 0,30. Então, o índice de degradação do sistema de pintura é 0,48 e ele possui uma boa condição. Os revestimentos, piso externo, que ele tem 0,65 e apesar dele estar bem degradado, a prioridade dele é 2, porque a degradação dele não influencia no funcionamento como um todo do edifício. O piso interno de cerâmica, que está com nota 0,30, e o piso interno de granito com 0,30. Aqui um adendo de que o piso de cerâmica ele foi trocado na reforma de 2010 e o piso de granito ele é original desde o ABITS de 87. E o índice de degradação do sistema, que é 0,42, que é uma boa condição. As instalações elétricas, que são as tomadas, que estão numa péssima condição, que são em 0,87. As câmeras de segurança, que 0,60, apesar de não estarem tão degradadas quanto as tomadas, elas possuem uma prioridade maior, de acordo com a sua finalidade mesmo. E a internet de telefonia, que não tem foto, mas ela está numa boa condição, que está com 0,30. E o sistema analisado de instalações elétricas tem uma nota de 0,59, que é razoável. Os sistemas de instalações hidráulicas de sanitários também estão bem conservados. Os dutos de PVC, eles não estão bem conservados. Eles têm uma prioridade 1, porque uma vez que eles não funcionam, ele influencia no funcionamento total do edifício. E o ar-condicionado, 0,43. As instalações hidráulicas têm um índice de degradação de 0,51, que é razoável. Na cobertura foram analisados também 3 elementos, que é a telha cerâmica, que ela tem um bom funcionamento, um bom índice, não está degradada, e ela também tem uma manutenção permanente. Uma telha de fibrocimento, a telha de fibrocimento, que tem 0,87, a gente vê que a manutenção dela não é feita, que ela está degradada. E o vidro, com 0,62, ele não é uma prioridade, porque ele ainda cumpre a sua função, mas só que ele não está tão bem conservado, uma vez que não é feita tanta manutenção e a limpeza dele. E a cobertura tem um índice de degradação de 0,59, que é razoável. A estrutura geral de concreto, que é um item um pouquinho mais difícil mesmo de analisar, uma vez que ele está interno aos acabamentos, mas só que foram mais analisadas patologias, rachaduras, quebras, e não foram apresentadas. A estrutura de madeira da telha de fibrocimento, que ela está significada e tem algumas rachaduras, tendo um grau de importância maior, porque ela alimenta o ambiente onde está o compressor do consultório. Por isso, ela é de extrema importância, uma vez que ela racha ali, o prejuízo seria bem grande e comprometeria o funcionamento do edifício, das atividades comerciais. E a estrutura metálica da cobertura de vidro, que está check também, e que está sendo mantida e feita limpeza, uma vez que ela é interna e é mais fácil de fazer essa manutenção. Bom, o sistema analisado de estrutura é de 0,46 e a condição dele é bom. Num todo, então, o trabalho ele procura ter um índice de degradação da construção como um todo, então foram analisados 6 sistemas e dividido por 6, e o índice geral é de 0,51, o que classifica a construção como uma condição razoável. Indo um pouquinho para a conclusão, o tempo está... Bom, na conclusão aqui eu trouxe a classificação geral dos elementos e dos sistemas com as notas e também com as prioridades, onde a partir dele a gente consegue ter um plano de intervenção para manutenção, sabendo por onde começar, visto que a partir das referências das bibliografias, essa era a maior dor, tanto a prioridade quanto o entendimento, a maior dor dos profissionais que realizam a inspeção predial. Então, para concluir aqui, a gente traz elementos, traz temas, vê que mesmo
uma construção de mais de 30 anos, ela tem uma nota razoável, não tem tantas coisas perto da quantidade de elementos analisadas para serem feitas como prioridades, mas todas elas, toda manutenção precisa ser mantida para a gente conseguir manter a qualidade da construção desde quando ela foi feita, para não precisar voltar lá no adquirir, no pensar, no projetar de novo, e a gente conseguir manter as construções já existentes. São as referências. E obrigada, pessoal. Obrigada, Karina. 4 minutos. Nossa, falei muito. Tá bom. Paula, por favor, você pode fazer as considerações? Combinado. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui na sua banca, Karina. Bom, primeiramente, eu queria te parabenizar pela escolha do seu tema, e que é muito pertinente. Eu acho que realmente essa questão que você colocou da pós-ocupação, né? Na verdade, existe, né, um campo chamado avaliação pós-ocupação, né? E aí, dentro disso, entra o seu trabalho. E eu acho que você trouxe uma questão das patologias, de edificações, que às vezes a gente acaba não tocando mesmo na área da sustentabilidade com essa aplicação de índices que você trouxe. Então, achei que o tema é pertinente e gostei bastante, tá? Queria te parabenizar também pela sua apresentação. Você foi concisa, você conseguiu sintetizar seu trabalho, você se expressou bem, você transmitiu a totalidade do seu trabalho, do que tinha no artigo, tá bom? Então, parabéns por isso também. Obrigada. E aí, assim, eu tenho comentários que eu fiz, tanto dos aspectos formais do texto, quanto de aspectos do conteúdo do trabalho, mas no sentido de, como uma última oportunidade que você está tendo aqui para melhorar seu trabalho. Depois você vai mandar esse artigo para uma revista, enfim, e aí você pode revisá-lo, incorporá-lo, mas no sentido de contribuir, tá? Bom, quando você começa lá no seu trabalho, no resumo, você começa assim: o trabalho vai aplicar as normas holandesa e brasileira, blá, 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 blá. O que eu recomendo? Quando a gente vai fazer um resumo, dentro do resumo, a gente tem que ter todos os aspectos que a gente vai tratar dentro daquele artigo. Então, a gente vai falar a introdução do tema, objetivos, metodologia, resultados, conclusões. Cada coisinha dessa vai ser 1, 2 para 1, 2 linhas, 2 frases, entendeu? Então, o que faltou? Você fazer uma introdução do tema. Lá na introdução, você faz todo um arcabouço, assim, você embasa o motivo da sua escolha desse trabalho. Mas no resumo, foi muito direto. Então, o que eu recomendo? É mais, assim, coisas formais para você melhorar o seu artigo, tá? Então, você fazer esse trabalho, assim, lá no início do texto. Tem um item lá que você chama, o 1.3, que você chama de método. E depois você já vai, acho que, para as conclusões. Dentro do método, você apresenta os resultados. Então, o que é legal você fazer? Uma subdivisão. Aqui você apresentou direitinho. Só que é só uma questão de reorganização do trabalho. Então, você chama de método, só que lá tem método, resultados e discussão. Dentro do mesmo pacote. Então, separa, né? O que é o método, né? O método é a análise e cruzamento das normas. Aí você explica como é que você criou esse índice. Aí, resultados, você vai fazer o quê? A aplicação daquela metodologia, vai mostrar os resultados. Depois a discussão, todas as conclusões que você tirou daquilo. Quando você faz isso, fica mais fácil para a gente entender seu trabalho, valoriza também cada etapa que você passou. Tá bom? Vou passando aqui. Eu acho também que faltou... eu entendi que você se baseou nas 2 normas, mas eu queria entender... por que você foi buscar a norma holandesa? A norma brasileira, ela não é suficiente? Então, assim, primeiro acho que a gente tem que apresentar por que a norma brasileira ela não atinge tudo para você criar seu índice. O que faltou para você buscar uma referência internacional para complementar? O que tem de diferente? Entendeu? Então, isso é uma pergunta, tá? É uma coisa que eu fiquei com dúvida, eu falei, bom, deixa eu ver se vai ter alguma coisa na apresentação. Eu continuei assim, sem entender, eu entendo que deve ter uma razão, é só você explicar. E isso você usa de argumentação no seu texto, entendeu? Você tem que mostrar que assim, a norma brasileira, ela tem uma lacuna, ela tem uma brecha, ela está precisando ser melhorada? Então tá, então por isso que eu peguei a norma holandesa, né? Isso dá
sustenta seu trabalho, né? E, além disso, quando você apresenta a sua metodologia, mostrar como você adotou cada uma dessas normas. Porque, assim, você fala que usa as duas, mas eu não consegui entender muito bem, acho que daí você é outra pergunta que você pode talvez explicar para a gente, como você juntou. Eu peguei isso aqui, essa parte aqui eu peguei da norma holandesa, essa parte aqui eu peguei da brasileira. E aí eu juntei, de repente, fazer uma tabela síntese, mostrando o que veio de cada norma, cada parâmetro que você usou para a construção do seu índice, uma tabela síntese. Aí você mostra como você juntou, fica claro para mim, aí eu consigo entender o que tem em uma, o que não tem na outra, e aí você mostra depois o seu índice, tá? Mas no mais eu achei que eu acho sempre legal quando a gente consegue tentar sintetizar índices para aplicações práticas como essa. Eu acho que falta muito isso, porque isso traz uma replicabilidade, né? Então, o seu trabalho não fica limitado nessa pesquisa que você fez, né? Isso aqui, outra pessoa que quer aplicar, quer fazer uma vistoria mais completa, ela pode olhar e falar, olha, tem o trabalho da Karine, eu posso replicar, tá? Então, assim, eu acho que é muito útil e você fazendo esses ajustes, você publique seu trabalho para ele ser visto, para ele poder ser replicado, porque eu acho que tem uma utilidade, né? Que vai além de você ter avaliado somente essa clínica, ela vai para outro tipo de edificações. Pode ter desdobramentos, né? Podem ter também aplicações em edifícios de outros pavimentos, que talvez exijam outros olhares. Então, assim, é um trabalho que ele começou e ele tem muito como seguir. Até mesmo você pode seguir no mestrado, depois, né? Seguindo assim, como que eu vou aprimorar esse índice para outras tipologias, né? Tipologia habitacional, tipologia comercial, enfim. Então, eu acho que é um trabalho bem relevante, tá? E acho que no mais são essas, né? Tem essas duas questões que eu te passei e no mais te parabenizar. Muito obrigada. Ótimo. Queria agradecer. Agora, vamos lá. Queria agradecer também a presença de todos. Eu sempre gosto de participar de banca, porque a gente vai aprendendo junto com vocês. Então, é muito bom. E aí eu fiz também algumas observações, não tanto da escrita, é bom que eu vou complementar o que a professora Paula trouxe, porque eu também corroboro com tudo que ela falou. E aí vou pegar também alguns ganchos e aprofundar um pouco mais em algumas questões que eu anotei. Então, primeiro é tratar da relevância do tema, acho muito importante a gente... Foi legal você trazer essa contextualização e a sua motivação, né? Fiz no meu TCC algo de certificação, queria me aprofundar nisso, mas será que era legal estudar o Aqua, para onde eu vou? E aí você trouxe algo que é diferente do que você estava pensando, mas que faz parte dessa mesma seara, né? Da gente analisar o ambiente construído. E aí, por isso, eu acho que a temática veio pertinente, o título, tudo que você trouxe, a introdução está bem estruturada, então você fala muito bem, apresentou muito bem, acho que ficou bem claro, né, o que foi desenvolvido. E aí, a partir disso, trouxe algumas contribuições também para o seu trabalho também poder melhorar a partir do olhar de outras professoras. Então, a minha primeira pergunta tem muito a ver com o que a professora Paula trouxe, que é isso eu gostaria mesmo que você no final conseguisse responder para a gente, como foi feita a escolha dessas normas? Por quê? Eu senti falta, por exemplo, da 15575. Ela trata um pouco dessas questões, é uma norma nossa, e aí por que eu vou, né, vou te explicar por quê. Você trouxe lá no início, senti falta também, a professora Paula chegou até a falar que isso faz parte de um grande guarda-chuva, que é a avaliação pós-ocupacional. Então, senti falta da sua apresentação, de você falar a palavra APO, porque ela é como se fosse o início, né? Dentro disso, a gente vai ter várias vertentes, então acho que a APO é importante. E quando a gente fala da APO, um dos grandes princípios é a gente ter a pessoa, o usuário, como o centro da pesquisa. E aí eu acho que é a minha grande pergunta para você, porque lá no 15575 a gente fala um pouco de conforto, fala de outras questões que você trouxe lá no início com essas 3 palavras-chave, que foi preservar, conservar e valorizar. E aí eu fiquei perguntando, né, de onde veio essa... Porque, assim, a escolha das palavras no meio acadêmico faz muita diferença. Então, você escolheu essas 3 palavras, elas vieram de algum autor. Então, senti falta, porque elas que vão trazer a humanização que vem da PO para a sua pesquisa de manutenção do espaço. Então, o que eu senti falta é porque da forma como você apresentou, tá aí, mas a gente tem que se esforçar um pouco para saber como é que ela vai fazer esse fechamento do trabalho.
Então, se você retomasse lá na conclusão o preservar, conservar, valorizar, baseado na metodologia que você usou, você entende que aí você também fecha o ciclo do seu trabalho? E aí foi isso que eu senti falta, porque aí entra um pouco, aí abre brecha para a gente perguntar, por que não está aqui em 575? Será que ela fala de conforto e ia te ajudar a fechar tudo isso, sabe? Ficou essa questão para a gente fugir um pouco da questão de ser um relatório técnico, que você traz o índice, mas não traz aquela contribuição acadêmica da sua palavra mesmo, trazendo essa humanização do que você trouxe. Fez sentido? Fez. Ótimo. Então, eu acho que essa é a grande contribuição. Eu anotei isso de algumas formas aqui, mas é exatamente isso. Fechar retomando, preservar, valorizar e tal, porque aí a gente entra um pouco mais nesse debate da sustentabilidade, que é o grande guarda-chuva, e é por isso que a gente está aqui. Sim. Tá? E aí uma coisa pontualíssima, que é trazer o objetivo geral para a apresentação. Escrito mesmo, porque isso também ajuda a gente que é da banca a nortear, bom, talvez ela não tenha fechado tudo isso, mas faz parte daquele objetivo, só faltou alguma coisinha. Então, acho que o objetivo geral também é algo bem importante para estar na apresentação, porque aí a gente entende, começa a entender também na sua cabeça onde você queria chegar, tá? Então, eu geralmente sou breve, principalmente quando o trabalho está bem estruturado. A gente costuma falar mais também quando tem mais lacunas. Então, quando, assim, é isso que a gente tinha para contribuir, porque as outras questões você fechou bem, você escreve bem, você foi estruturando tudo muito bem, principalmente na fala, você foi realmente sendo objetiva, mas com conteúdo. Então, você está de parabéns nessa parte. Posso Obrigada. responder? Pode, você tem minutos. Tá bom, vamos lá. Tentando responder um pouquinho as duas, tá? Primeiro, da onde surgiu as normas que eu selecionei. Foram muito com base nas referências bibliográficas que eu fui discutindo com o professor Pantoja nos atendimentos que a gente teve, tá? Sim. Então, isso foi muito baseado também num trabalho que, depois de eu começar a estudar isso, toda referência que eu procurava no Google tinha ele. Sim. Eu falei, nossa, Não tinha como fugir. não tinha como fugir. Exato. Então, foi bem baseado nisso. Segundo, por que entrar na norma holandesa e não apenas na NBR? A norma holandesa, eu senti ela, apesar de ainda florear bastante em vários índices, tem muita tabela, ela chega num índice. A brasileira, ela chega num laudo, onde eu não tenho um número final. E como eu tinha pouco tempo para fazer esse trabalho, eu queria ser um pouco mais objetiva. Por isso que foi assim, vamos pegar a parte objetiva daqui, pegar a parte que falta, é uma dor que é a prioridade, que não tem na norma holandesa, mas tem na NBR, de classificar as degradações como uma prioridade, e juntar essas duas partes. Tanto que tem um slide, eu nem vou passar aqui, tem um slide, que eu coloco lá, que os 3 primeiros itens da análise, elas são da norma holandesa, e a prioridade, ela é da ABNT. Foi principalmente por isso que eu me basei nas duas, tá? Eu sei que tem outras normas a francesa, tem outras que eu também poderia ter me baseado, mas com base nas discussões, professora, a gente decidiu ir para essas duas por serem mais claras e mais diretas. Tá bom. Tá? Mas isso, se você, assim, só cortando rapidinho, se você colocando isso como um parágrafo dentro da justificativa só enriquece, porque dá solidez no seu argumento, entendeu? Você está falando, olha, por exemplo, você fala, não peguei a francesa porque não é tão prático. Isso pode ser um critério. Então, você coloca lá, olha, existem tais normas. Eu poderia ter pego, existem essas. Eu selecionei essa porque ela tem a construção de um índice. Pronto. A gente sempre vai ter milhares de possibilidades. É só a gente justificar o recorte que a gente faz que está tudo bem. Tá bom? Então, assim, você explicando já deu muito mais valor. A gente vê que tá aí. Tá aqui. Você fez com critério. Só precisa deixar isso mais evidente. Tá bom? Para valorizar seu trabalho. Perfeito. Essa era a sua primeira pergunta, Paula. A sua segunda pergunta, desculpa, fugiu um pouquinho. Era como você tinha adotado cada uma das questões das normas. Eu sugeri uma tabela síntese, né? Mas você acabou respondendo também. E que aquela fichinha, template pro inspetor preencher, ela é mais ou menos uma síntese, tá?
que são os 3 primeiros itens. Na verdade, eu não explico que ela é uma síntese, por isso que fica difícil. Não tô falando, eu sintetizei na minha cabeça, coloquei lá, mas falando, eu sintetizar para quem tá lendo. Sim. Explicar. Isso. Mas que ela tá mais ou menos ali. E, Ana, eu não fui para a norma 15575, porque eu tinha que definir o que eu ia estudar. Sim. Tá? E a 575, ela tem os índices de... É uma norma bem extensa, né? Sim. Ela tem várias partes. E eu precisava ter de alguns focos para conseguir concluir, para conseguir fazer o trabalho acontecer, tá? Então, sendo bem sincera, foi por causa disso. Tanto que no trabalho mesmo, no final, eu coloco sugestões para futuros trabalhos, porque eu tenho interesse em continuar trabalhando nisso. Acho que tem continuidade também. Legal. Tem esse lado da humanização que você trouxe, que eu acho super importante e acho que tem que ser feito. Mas eu fui para um lado completamente técnico aqui nesse artigo, né, onde foi mais ou menos analisar a construção e deixei de lado as pessoas. Entendo também, e acho que seria super importante, super bacana agregar isso numa continuação do trabalho. Pode. Obrigada, Karina, pelo trabalho. Parabéns por chegar até aqui. Tá? Obrigada, banca. Agora a gente tem a banca da Rubiane. Aqui na fala meio. A gente dá a nota aqui, libera depois. Eu já anotei. Se quiser, depois tá? Dá com as duas. Não precisa dar. Eu não botei a nota final, não. Só dei a menção. E como funciona a rede ali? Desculpa, que vai, mas a gente sabe se nota, foi aprovado, como que é isso? Não, ainda A gente não sabe? Não. Como assim? Não, a gente vai deliberar ainda aqui, vai conversar. Ah, tá, vai ter uma discussão. Depois da Rubiane, aí a gente... Ah, não, hoje ainda? Sim. Ah, tá. Eu tinha falado 15 dias. Faz 15 dias que eu vi. Meu Deus do céu. Pode colocar aqui, professor. Pode. Fica tranquila, Karina. Parabéns de novo. Obrigada. Eu fiquei super por hoje já. Ai. Acho que é melhor ligar aqui, não sei se... Sim, tem que ligar aqui de novo. A gente tem que pedir para entrar aqui. Vai continuar aparecendo, mas a gente já resolveu isso, tá? Puxa. E agora? Ah, isso não teve jeito. Não, isso tá certo. Não, esse aí, desculpa. Ah, tá aqui, não. Eu tirei e era aí atrás. Tá botando no lugar errado. Eu tinha colocado. Pronto. Tá certo. Você compartilhou pelo Zoom? Não, nada ainda, né? Deixa eu botar. Karina, você tá aqui ainda? Oi, tô. Posso sair? Não, aqui, não, pode ficar. Qual é a sua apresentação? Essa aqui. Ah, isso não tá no coisa, peraí. Essa aqui, né? Isso. Eu só escolhi isso aqui. E eu passo por aqui. Né? Isso, eu passo pelo vídeo. Então, bom dia a todos. Bom dia, Viviane. Deixa eu apresentar. Você tem 15 minutos para fazer sua apresentação, tá? Quando tiver 14 minutos, eu te aviso, vai faltar 1 minuto. Tá. A gente está agradecendo a presença das professoras Paula, da professora Ana Carolina. E elas vão ter também 20 minutos para poder fazer os comentários dela. Aí depois você tem um tempinho para os breves comentários também, para responder a banca, tá bom? Certo. Então, seja bem-vinda. O trabalho da Obrigada. Rubiane, Análise Dimensional do Centro Histórico de Lusiânia, Goiás. Reflexões proprioceptivas e expressivo-simbólicas. Exatamente. Pode começar, Rubiane. Na introdução, eu
faço uma breve, um resumão aqui da minha cidade, né? Eu moro lá. Então, o estudo faz uma análise dimensional acerca do desempenho topoceptivo e expressivo simbólico do Centro Histórico de Lusiânia. É uma cidade com 276 anos, que surgiu no ciclo do ouro. A cidade ela é localizada no estado de Goiás, está a 50 quilômetros da capital, né? E a 200 quilômetros da capital de Goiás, Goiânia. Atualmente, ela tem cerca de 208 mil habitantes e está em oitavo lugar do PIB goiano. O objetivo do nosso estudo foi, através da percepção espacial e agradabilidade visual, mediante os registros sequenciais do estudo, a gente avaliou o local no que diz respeito aos atributos morfológicos, utilizando as dimensões topoceptivas e expressivos simbólicas. Nesse processo, é possível avaliar a urbanização, descaracterização das áreas históricas da cidade, né? E saber como esses locais influenciam na experiência de cada indivíduo. Então, eu fui a figura observadora, né? Aqui tenho a minha opinião, mas cada observador tem a sua opinião quando observa o centro histórico. Nas revisões bibliográficas, a gente citou alguns importantes autores que sempre, né, que já se falava sobre a preservação do centro histórico, né? Eu citei Camilo Cid, que ressaltava a importância da expressividade arquitetônica nos edifícios e elementos arquitetônicos, a visual clara e características culturais e história do local, enfatizando a disposição dos edifícios e a distribuição dos espaços públicos. Citei também no meu artigo a Jane Jacobs, que ela falava que as cidades precisavam tanto de prédios antigos que provavelmente seriam impossível para ruas e distritos vigorosos crescer sem eles, que é o que a gente vê hoje, né? Ao falar dos prédios antigos, refiro-me aos prédios que são usados como museu, que não só os que são usados como museus, mas o que passaram também por reformas recentes, embora sejam ótimos ingredientes, mas uma boa porção dos prédios antigos, simples e comuns, de baixo valor, incluindo prédios antigos deteriorados. Então, ele tem que estar ali, né? Não é uma coisa negativa, que a gente sempre fala de reabilitação, mas é importante a gente ver que existe, que a história está ali contando, né? E cito também, usei na minha revisão, a Maria Elaine. A preservação do centro histórico, além de fins econômicos, tem um papel expressivo, simbólico para a sociedade local. Centro urbano é lugar de trocas, não apenas econômicas, mas também simbólicas e afetivas, sempre por meio de encontros interpessoais que não dispensam a presença física dos indivíduos. Por isso, o centro é lugar preferencial de pedestres. Seu espaço configura-se por densidade construtiva maior do que outras áreas da cidade, sistema viário reticulado e de larguras não excessivas, grande diversidade de uso, articulação franca entre os diferentes tipos de áreas livres públicas. A metodologia que eu usei também foi da professora Maria Elaine Pordorfs e o professor Gunther. Então, eu me inspirei no livro deles para fazer o estudo das dimensões. A metodologia do livro são divididas em 6 metodologias, e eu utilizei as 2 últimas, que é a dimensão topoceptiva e a expressiva simbólica. A dimensão topoceptiva, ela observa as configurações do espaço, incidentes ou não de orientação e identificação, sem precisarmos de placas ou mapas para a gente andar, se locomover.
E a dimensão expressiva e simbólica observa as características capazes de nos fazer criar vínculos emocionais, ou seja, a gradabilidade visual. Como o mapa do percurso fica grande, aí eu criei uma leitura dimensional através do QR Code e só expliquei aqui como eu iria, como acontece, né? Porque a leitura acontece dessa forma. Então, o desempenho topoceptivo, a gente tem orientabilidade e identificabilidade, e o expressivo simbólico, simbolismo e agradabilidade visual. A leitura dimensional acontece, é composta por estações, onde a gente coloca números. Então, é o momento do registro, e aí eu me direciono a campos visuais, que eles são lateral esquerdo, central e lateral direito, e temos os intervalos, onde eu marco de uma estação para outra qual é a distância que eu tenho, e embaixo eu coloco os efeitos visuais que eu tenho. Então, a minha leitura dimensional ocorreu dentro do centro histórico. Esse aqui é um documento da GEPEL, onde tem bens tombados a nível estadual na cidade. Então, eu passei pela Rua Santíssimo Sacramento. Aqui, já, acho que se tiver um casarão, é muito, os outros já ruíram. E aí eu venho para a Rua do Rosário, e o meu último ponto é aqui, na Igreja do Rosário. Aqui eu marquei as estações, para a gente saber, e no Google, qual é o caminho que eu vou fazer. Então, os efeitos topológicos da dimensão topoceptiva. Eu tenho dois efeitos, o topológico e o perspectivo. Os atributos morfológicos incidentes de noção de lugar correspondem às relações topológicas e perceptivas estabelecidas entre o sujeito e o espaço. Então, são informações provenientes da configuração espacial. E elas se destacam fortemente naquelas captáveis pelo sistema visual. É o que eu vejo e o que me chama a atenção. A metodologia, ela tem... A gente, geralmente, quando a gente faz outros estudos, a gente usa só os símbolos. Mas aí eu coloquei ao lado qual seria o sentido de cada um. Esses são os efeitos perspectivos. E a metodologia da dimensão expressiva e simbólica, ela é está dividida em duas, nas leis da Gestalt, que consideram-se fenômenos como unidade autônoma, formada por elementos que possuem solidariedade interna e leis próprias. Então, ela é dividida em unidade, fundo versus figura. A gente vai ver em algumas que eu citei aqui, proximidade, semelhança e continuidade de movimento. E a qualidade semântica é dividida em clareza, dominância, originalidade, simplicidade, complexidade, continuidade, associatividade e contraste. Aí, como eu não conseguiria usar todos os campos visuais, eu usei só alguns para mostrar como a gente faz a avaliação. Então, eu coloquei a corzinha para diferenciar a topoceptiva da expressiva simbólica. Nessa imagem, nós temos o enclausuramento, porque a gente vê só uma unidade, né? Eu tenho que chegar no centro e tirar uma foto do lado esquerdo e central. Quando o outro lado não me chama atenção, não tem nada que eu consiga, que eu vejo de relevante, aí eu faço só dos lados que eu vejo que tem grande relevância. Então, eu tirei aqui do lado esquerdo, onde eu tenho o enclausuramento e a conexão, porque eu não vejo espaço, e na lei da Gestalt, o fechamento e a qualidade semântica, a dominância, que é do prédio em si. Já na visão central, eu tenho o estreitamento, porque eu não vejo o final, né? Eles se encontram, e a visual fechada. Não tenho
o final da rua. Gestalt, eu tenho a proximidade, não vejo a diferença, né, o espaço entre os prédios, e a simplicidade, que é uma harmonia de alturas, a não ser a igreja aqui no final. Já no campo, na estação 6, eu fiz 3 registros que eu achei interessantes, que já é dentro do centro histórico. Aí a gente tem uma construção bem deteriorada aqui. Aí, na topoceptiva, eu tenho um enclausuramento e um impedimento, porque eu não vejo a frente, né? E na Gestalt, unidade, que eu consigo definir as edificações, e o contraste, né? Que é a diferenciação. Aqui eu já vejo o ascenso, a subida e a conexão entre as casas, a continuidade na Gestalt, né? Que é o tamanho, e a qualidade semântica, que é a continuidade. Na lateral direita, eu consigo ainda observar o ascenso e o direcionamento, para onde que ela vai. Gestalt é a unidade e a qualidade semântica a simplicidade, que não tem grandes feitos aí. Na estação 11, foi a última aqui, que é de frente à Igreja do Rosário. Aí eu tenho o alargamento, né, na visão da lateral esquerda, e o emolduramento, porque eu não vejo saída. Na Leisa Gestalt, eu tenho a proximidade, porque eu consigo né, estar próximo, e a qualidade semântica, o contraste, né, que são várias informações dentro dessa imagem. E aqui, o envolvimento na topoceptiva, porque chama a atenção a igreja, o realce, na Gestalt, o fundo figura e a qualidade semântica. Os resultados sobre a topoceptividade. É possível concluir que os efeitos visuais topológicos constroem a noção de localização e, através dos estreitamentos e alargamentos das vias, foi possível observar que os casarões e as igrejas facilitam a nossa localização e orientação dentro do centro histórico. Em diversos campos visuais, correspondem satisfações de expectativas sociais, podendo, assim, qualificar como bom o aspecto de orientabilidade e identificabilidade do local. O resultado sobre a expressividade e simbolismo, essa é a Rua Santíssimo Sacramento, ela tem menor pregnância do que a Rua do Rosário, uma vez que ela tem menos casarões, então ela chama menos atenção, a gente tem menos envolvimento emocional, de agradabilidade visual, né? Já tem várias alterações aqui, tem prédios desse lado aqui também. Então, as boas condições da pregnância dependem da quantidade possível de efeitos expressivos e simbólicos. Portanto, é dito que o local observado tem aspectos positivos para a agradabilidade visual. Mesmo assim, a gente consegue sentir algum afeto quando a gente se depara com o casarão. E onde tem maior expressividade e simbolismo, que é a Rua do Rosário, apesar de estar bastante alterado, a gente consegue ter visões como essas aqui, da igreja, dos casarões. Um minuto para concluir, tá. A conclusão. As propriedades das imagens nas análises dimensionais comunicam a avaliação dos lugares. É possível observar que muito precisa ser feito sobre o aspecto da preservação do patrimônio, da história e da cultura lusianiense. O que chamou a atenção foi a existência do mais importante e valoroso dentro do centro histórico, que são as igrejas, os casarões, o traçado urbano que continua preservado e histórico local, que ainda permanecem exercendo seu papel de transmitir sentimentos de agradabilidade visual e emoções. É importante despertar a importância de Lusiânia como patrimônio e mostrar que se faz necessárias interações entre a comunidade, as instituições público-privada, no intuito de instigar um olhar e possíveis ações de fomento e difusão para a proteção, conservação e
manutenção e revitalização dos conjuntos dos bens tombados e não tombados dentro do centro histórico. E é isso, muito obrigada. Obrigada, Adriana. Agora eu vou passar a palavra para a professora Paula, por favor. Bom, vou agradecer novamente o convite para estar na banca, Rubiane. Bom, Rubiane, vamos lá. O seu trabalho me deixou com uma série de comentários, tá? Acho assim, a temática que você trouxe, né, que a importância dessa valorização do patrimônio histórico em locais que não são tão visados, né, por serem cidades pequenas, né, de pequeno porte, médio, pequeno porte, é uma temática super interessante. Eu acho que a gente realmente tem aí um campo de trabalho, de atuação como arquitetos muito grande, tá? Então, eu acho assim, o tema está muito legal. Eu acho que você trouxe também a Lusiânia, né, como cidade pequenininha, enfim. Mas eu acho que o trabalho como um todo, ele precisa ser melhor revisto, tá? Aqui a gente, assim, vocês finalizaram todo o curso, então, assim, é mais uma oportunidade, assim, de uma contribuição nossa para você dar continuidade a esse trabalho, para você publicar, tá? Mas, assim, vamos começar. Logo pelo título, né? O título é um título super longo. Então, quando a gente vai começar o trabalho, eu sugiro, assim, um título mais curto, que passe já a mensagem, assim, acho que tem 3 ou 4 linhas. Geralmente, quando a gente vai fazer um trabalho, a gente tem que tentar ter essa capacidade de síntese. E isso eu estendo não só ao título, como ao todo o desenvolvimento do seu trabalho. Porque, às vezes, quando a gente coloca muita informação, fica mais difícil da gente entender aonde você quer chegar. Tá? Então, assim, isso serve para o título, serve para o resumo, para todas as etapas do seu trabalho. Vou falar um pouquinho dos aspectos formais do trabalho e depois um pouquinho do conteúdo do trabalho em si, tá? Quando a gente vai lá para o seu resumo, você começa a falar, né, que você vai trabalhar com a preservação de Lusiânia e você começa a contar o histórico da Lusiânia no seu resumo, no resumo do artigo. Essa informação, ela não vai no resumo. Essa informação de todo o histórico, quando foi fundada, quem foram os colonizadores e não sei o que, né, vai na introdução. Isso você vai, no resumo, você tem que falar o quê? Justificar o tema, apresentar o tema, justificar objeto, objetivos, qual metodologia, conclusões, resultados, conclusões. É o que eu falo. A mesma coisa que eu comentei para a Karina, só que no seu precisa realmente limpar, fazer essa limpeza dessa parte inicial, porque senão fica muito confuso. Falou, mas aqui é o resumo, aqui já é a introdução, né? Então, assim, reorganizar o conteúdo de acordo a parte que ele está se referenciando, tá? Depois... Você traz essa metodologia, né, dessa análise topoceptiva, né, que é super legal, mas eu não entendi qual a finalidade. Então, assim, quando a gente tem um trabalho, você tem que delimitar o objeto, o objetivo do seu trabalho. Qual é o objetivo do seu trabalho em fazer essa análise? Qual é? É a preservação? Então, tem que colocar lá, o objetivo do meu trabalho é trazer à luz a importância de valorizar o patrimônio de Lusiânia pelo método tal, porque esse método tal me traz isso, me traz isso, me traz aquilo, me traz esses elementos, etc. Isso não ficou claro nem no trabalho, nem no texto, nem na sua apresentação. E a gente fica um pouco perdido, tá? Fez todas essas análises qualitativas, baseadas na sua percepção, e aonde que eu vou chegar com isso? Tá faltando aí um elo condutor, um fio condutor, digamos assim, do raciocínio. Por que você selecionou essa rua? Como você chegou nessa rua? Por que esse trajeto? Por que você elencou esses critérios dessa metodologia da Maria Elaine, né, que você pegou? Todo esse passo a passo, ele tem que ficar claro para quem está lendo e para quem está olhando o seu trabalho, tá? Então, essa daí eu senti bastante falta. Da mesma forma, as referências, elas embasam a importância do tema. Então, você traz várias referências que falam da importância da preservação do patrimônio histórico, da importância da utilização das ruas, da Jane Jacobs, mas não são referências que justificam o que você está fazendo. Elas não, assim, porque quando a gente faz a justificativa do tema, quando a gente chega nesse ponto de mostrar a metodologia, você tem que entender qual é a lacuna, onde que meu trabalho, qual é a pauta que eu estou tratando aqui. E aí que você fala do patrimônio, mas... E aí,
vai para a metodologia tococeptiva, fica um salto, que não, para mim, pelo menos, não ficou claro, tá? Eu acho que, assim, e não é assim, eu vou pegar esse trabalho, não, né, não serve para nada. Não, não é isso. A intenção aqui é falar para você o quê? Tem muitos pontos que dá para você melhorar. Você consegue fazer dessa trabalho inicial, eu acho que ainda tem muito trabalho para ser feito, mas você consegue extrair daí uma questão, um trabalho mais estruturado, digamos assim, tá? Deixa eu ver. E aí, assim, por exemplo, tem algumas questões, por exemplo, também na conclusão, que aí você fala assim, eu acredito tal coisa, né? Aí, esse tipo de afirmação, quando a gente está falando de um texto científico, a gente normalmente não coloca afirmações de cunho pessoal, por mais que sejam percepções suas e que o trabalho seja qualitativo a partir do olhar da pessoa que está olhando aquele local, a gente coloca, nota-se a partir das análises in loco realizadas. Assim, eu acredito que fica uma coisa muito... Não fica, parece achismo, digamos assim, entendeu? Não que seja, mas fica parecendo, entendeu? E aí você também traz coisas nas conclusões que você não menciona ao longo do trabalho inteiro. Então, você fala assim nas conclusões, então isso aqui fica demonstrado a partir das minhas análises, que eu posso rever que isso é importante para a revisão do plano diretor da cidade, de acordo com a revisão da lei e tal. Só que essa informação do plano diretor, da lei, que tá em processo de mudança, não aparece, e ela poderia ser um bom gancho para você puxar lá no começo, falar, olha, esse trabalho se insere no contexto da mudança de plano diretor, da revisão da lei e tal, e aí isso pode ser um instrumento para trazer o resgate do patrimônio. Porque se você só colocar na conclusão, você não falou desse plano diretor. E aí eu falo, mas está trazendo informação nova aqui, entendeu? Então, assim, fazer essa reorganização da estrutura mesmo do trabalho, eu acho que vai trazer ganhos para você, tá bom? Sim. É mais isso, e eu sugiro, assim, também a elaboração, talvez, de um quadro síntese no final. Sim, você fez todas as análises de cada segmento, e você foi descrevendo, né? Só que aí, para a gente que está assistindo, eu já não sei como estava a primeira rua, com a segunda, com a última. Então, de repente, você fez isso daí, você faz um quadro síntese e mostra todos os trechos, qual foi a avaliação dele em cada um dos quesitos. Fica claro, aí a gente entende o panorama da rua como um todo. E aí fica muito mais fácil a gente entender que as casarões são importantes, que as igrejas, porque vai estar ali, fica visual, entendeu? Então, é só uma sugestão para você colocar no final do trabalho. Bom, e no mais, como eu falei, eu acho que é um tema interessante, mas que eu acho que precisa trabalhar ainda um pouquinho mais, tá bom? Obrigada, professora Paula. Agora, professora Marta, gostaria de fazer uma consideração, Biana. Desculpa, Vamos lá, professora Marta aqui. só bem rapidinho, mas esse benefício do trabalho, né? É o seguinte, ter para contribuir para o trabalho mais aperfeiçoado possível, né? Você está se referindo a um método da Maria Laine Porto. Isso. E não é. Então, eu gostaria que a gente utilizasse, porque esse é um trabalho dos anos 80, tem um grupo de pesquisa que está dentro dos alunos da UNB, está nos dois pontos, claro, tanto que eles publicaram depois, internamente, um livro sobre isso. Mas esse mesmo, por ser conhecido nessa pesquisa que estava o Paulo Marcos de Oliveira, o Bernardo Pequenino, sabe? Tipo, tinha até o Marcos de Lagoa, que eu estava mestrado, sabe? Tinha muitos pesquisadores, foi uma super pesquisa dos anos 80. O que ele divulgou foi aquele livro dos dois, veio 20 anos depois, mas o mesmo, não é dele. E todos aqueles dados do memória científica, eu vi que a Paula teve depois o método do nós. Então, a gente não vamos referir a isso assim, né? Vamos falar, atribuir aos autores a quem corresponde, porque isso foi bastante conhecido na época. Você não estava nem pensando como
tinha aparecido na vida, né? Mas eu fui parte disso, né? Então, tá bom? Tá, Sim, muito muito obrigada. Desculpa. Não, foi ótimo. Obrigada. Obrigada. Né? Então vamos lá. Agora a professora Ana Carolina está com concentração. Ótimo. Vamos lá. Biane, primeiro é ressaltar a importância da temática, né? Você vê o tanto de estudo que tem sobre isso. E é muito legal quando a gente traz para uma cidade conhecida nossa, né? Que a gente tem um lugar de afetividade também. Sim. Então, eu acho que isso é o mais importante. E aí, diante disso, eu também concordo com as questões da professora Paula, da professora Marta, e eu acho que eu vou tentar resumir, o tanto de palavra que eu anotei só no início. Então, agradabilidade, percepção espacial, morfologia, patrimônio, cidades para pessoas, reabilitação, história, enfim, são muitos conceitos que o que eu acho que você tem que fazer você fez uma pesquisa grande e aplicou ela, só que na hora de apresentar, faltou objetividade. É basicamente isso. Então, faltou talvez orientação, não sei como foi a relação aí de vocês, porque, né, com certeza, nessa orientação, a gente capta algumas questões acadêmicas que a gente não sabe mesmo, não tem obrigação de saber, né? Que é aí que, por isso que a gente tem um professor orientador, para ir trazendo esse viés acadêmico de tudo que a gente está querendo colocar ali naquele papel e ela vai lapidando aquilo. Então, essa eu acho que é a grande contribuição que eu vou trazer. Sentir falta dessa lapidação da informação que foi apresentada. E aí, como que seria isso, né? A professora Paula citou bem algumas coisas, né? Deixar bem claro, passo a passo, né? Quais foram as ruas escolhidas, os trechos, por quê? Porque aí você vai ligando. Eu estou falando de história porque essa rua em específico tem essa igreja. Então, depois eu estou falando de orientabilidade porque essa rua tem essa questão. Então, a gente vai ligando desde a escolha do lugar, que eu sei que está aí na sua cabeça, mas para a gente tem que ficar muito claro e objetivo. O que você fez, como você fez, por que você fez. Isso não ficou claro. Dá para ver de várias formas. O tamanho do título, o tamanho do objetivo. Dentro do objetivo tinha introdução, tinha um pouco de conteúdo, tinha método, tinha um monte de coisa. Então, você tentou explicar, mas ele não ficou lapidado ao ponto de ficar objetivo e claro. Então, acho que falta um tempo ainda de lapidação dessas coisas. Cuidado com o português, acerca junto, separado, várias coisinhas de pontuação, etc. Muitos conceitos num tópico só. Então, explicar o que foi utilizado, ser mais objetiva. Tentar ter cuidado com as palavras, porque reabilitação é uma coisa e tem vários autores que falam de reabilitação. Patrimônio é outra, tem vários outros autores. Então, isso, né, faltou ligar, né, um autor ao outro. A Jane Jacobs, como a Paula falou, não entendi como é que você no final utilizou isso, porque não veio na conclusão. Então, eu fui escrevendo aqui de algumas, né, por exemplo, não precisa trazer foto dos autores nos slides, foto do livro, precisa talvez sentar um pouco, botar assim, olha, isso é tudo que eu tenho. Agora, como é que eu vou organizar para apresentar isso para outras pessoas? Então, organizar melhor as ideias, principalmente no sentido de reprodutibilidade do trabalho. Imagina se eu vou querer fazer, então, de acordo com o que você fez, eu vou pegar e fazer outras ruas. E vou mapear a cidade toda. Então, para isso que a gente está frisando esse ponto, tá? Então, no início, trazer o que vai estudar, como melhorar a organização das ideias. Uma coisa que eu senti muita falta, eu olhei o seu QR Code para olhar todos os mapas e tudo. Você trata das leis da Gestalt, só que aí tem um símbolozinho só lá embaixo. Desenha na foto, utiliza o visual, né? A gente busca muito essa questão visual. Aí você falou que não utilizou todos os conceitos, foram só alguns. Por quê? Quais você escolheu? Como? Então, tudo isso faltou explicar, que é o que fala a professora trouxe, que são essas lacunas. Que aí a gente fica sem entender exatamente o que você fez. Então, falta amarrar e simplificar o trabalho. E mostrar de forma visual várias coisas que poderiam estar muito claras visualmente e que a gente tem que ficar imaginando. Tá bom? Obrigada. E eu vou fazer umas considerações como orientadora. O Biana, é o seguinte, assim, você tem um trabalho bem grande na mão. Igual a professora Paula, igual a professora Antônia falou, é um tema muito interessante, muito importante. E é difícil, né, a gente ver esse tipo de tema, assim, trabalhar.
Só que faltou um pouco assim de dedicação, porque o tanto Sim. eu como orientadora ficava, e aí, o trabalho? E aí? Vamos lá, cadê? Manda para mim. E nem é o papel do orientador fazer isso. A gente está aqui para falar, vai para a esquerda, para a direita, faz isso, faz aquilo, Uhum. né? Mas assim, faltou um pouco mais de dedicação Sim, da sim, sua eu parte, concordo. só que você tem todo, né? Você tem todo aí, igual a professora Carolina falou agora, você tem todo o trabalho, a gente só falta reorganizar direito, colocar, dividir certinho, ser mais objetivo. Uhum. E separar, dá para a gente fazer isso, tem tempinho, dá para, se você quiser, a gente vai, continua. Mas parabéns por ter chegado até aqui. Realmente, né, eu sei que não foi fácil, a gente Sim. sabe da sua história, passou por muitas coisas, né? Uhum. Mas chegou até aqui. É isso, parabéns, tá? Obrigada, gente. Obrigada. Eu agradeço e eu entendo. Quando vocês vão pontuando, eu vou conseguindo ter noção Enxergar. que realmente, né? Porque no meu TCC de graduação, eu também usei o centro histórico. Aí eu já venho com umas ideias, igual vocês falaram, já tá aqui, mas às vezes eu não consigo, né? Não tá ali para quem nunca viu. E a gente às vezes pensa que todos estão vendo o que você, né? Você já passou, que você está sentindo. Mas é isso, eu só agradeço. Obrigada, professora. Obrigada. É isso. Vamos Deliberar? Vamos. Vamos. Aí a gente pede para o demais sair da sala que a gente vai conversar um minutinho, por favor. Pode ficar aqui. Eu vou te Esse é uma lista depois. Aham. A gente tem que desligar o online, será? Estranho. Acho que Nossa, A gente dá pausa aqui? Deixa eu tirar o áudio, peraí. É bem pensado nisso, viu?
E acho que ele parou a gravação. Eu acho que tá, não A sei, gravação, tá? ok, esse É. ficou mudo. Então, Karina, sua nota foi FS, tá? FS. É 9 a 10. Nossa, massa. Obrigada. Tá, parabéns. E, Rubiane, a sua nota foi MM, que é 5 a 6,9. A gente decidiu que você tem que refazer o trabalho, tá? Você tem que fazer vamos arrumar aí, com todas as considerações que a banca fez, tá? Já tem um tempinho para você arrumar, para a gente ver se dá certo. Essas Concluir. considerações eu tenho acesso? Está gravado. Ah, tá. E, além disso, a professora vai te orientar no que você precisar. Tá? Para a gente melhorar tudo que eles falaram aqui, daí a gente revê esse trabalho. Aí eu tenho quanto tempo? Eu vou ver direito com a coordenação, mas mais ou menos uns 15 dias. Beleza. Vai ter que se dedicar um pouquinho a mais, tá? Tudo bem? Tudo Mas bem. por Então, enquanto. eu entendi tudo. Tudo bem, sem problema. Eu entendi tudo. Tudo bem. Não, é só refazer Parte da sua transformação. fazer o trabalho, mas eu vou fazer as Sim, mas na hora que ela foi Perfeito. falando, eu fui Você foi entendendo. respondendo na antes. cabeça. Sim, exatamente. Né? Você está de fora, você está me falando, e uma coisa que eu estou dentro, estou pensando que está tudo certo, mas quando você foi me pontuando, realmente eu entendi que eu tinha que linkar uma coisa com a outra. Sim, perfeito. E a ideia aqui não é a gente punir o aluno de nenhuma forma, a gente pensa muito no caráter formativo, mesmo, de contribuir para que você saia realmente desse final de curso, como a Ana falou, assim, transformada com uma outra visão, já entendendo melhor como estruturar suas ideias, e daí você vai levar para a vida. Sim, Então é mais nesse sentido, tá? É isso mesmo. Positivo. E a gente E está à até disposição mesmo para também um documento razoável para eu continuar, né? Claro, Assim, para claro. fazer Se outras você quiser coisas. dar continuidade, depois pegar esse trabalho e fazer outras coisas, é isso. Eu tenho que contribuição das professoras também para ajudar. A gente vai ficar à Eu disposição. adorei. Eu gostei mesmo. Ótimo. Então tá, obrigada. Obrigada, pessoal. Beijo. Beijo, obrigada. Cumprida, obrigada. Parabéns. Aí para vocês agora. Também no final da hora, aí eu vou considerações, vou assistir depois. Ai, foi uma legal. Dá uma olhadinha, minha amiga. Arquitetura e energia ambiente. Tá, tá,